Olá pessoal, meu nome é Narayana Benoni e eu vou apresentar para vocês o projeto intitulado Efeitos do Uso da Terra sobre a Diversidade de Peixes de Riachos no Ecótono entre o Cerrado e a Mata Atlântica, que foi financiado pelo CNPq. Em vermelho, vocês estão vendo o contorno da bacia hidrográfica do Alto Rio Paraná, a segunda maior bacia hidrográfica brasileira e uma das maiores bacias do mundo. Essa bacia, como vocês estão vendo, é coberta por dois tipos de biomas: o cerrado, que aparece em amarelo, e a Mata Atlântica, que aparece em verde. A Mata Atlântica e o Cerrado são biomas mundialmente reconhecidos pela sua enorme diversidade de espécies de plantas, peixes, répteis, insetos, mamíferos, entre outros organismos, sendo que muitas dessas espécies são exclusivas desses dois locais. Entretanto, a vegetação desses biomas vem sendo substituída por grandes monoculturas de soja, cana-de-açúcar, café, milho, entre outros, e também por extensas pastagens para a criação de gado. Esse tipo de impacto ambiental é chamado de mudança no uso da terra e é uma das principais causas de perda de biodiversidade no Brasil e no mundo. Atualmente, são reconhecidas 471 espécies de peixes que vivem na bacia hidrográfica do Alto Rio Paraná. Desse total, eu vou destacar os peixes de riacho, que são espécies pequenas, de até 30 centímetros de comprimento e que incluem lambaris, cascudos, pagres, sarapós, entre outras espécies. Em geral, essas espécies são muito sensíveis a impactos ambientais. Então, quando a gente lembra daquele contexto das mudanças no uso da terra, que é um impacto que já afeta extensamente a bacia do Alto Rio Paraná, a gente começa a entender quais são os riscos para esses pequenos peixes. Muitas espécies já são consideradas ameaçadas de extinção. Outras ainda não chegaram a tanto, porém elas já são prejudicadas, tendo populações cada vez menores e com a saúde danificada. Dessa forma, o objetivo do nosso projeto foi entender como as mudanças no uso da terra alteram as características ambientais do riacho e como isso é refletido na diversidade de peixes. O nosso projeto foi desenvolvido no trecho médio da bacia do Rio Grande, que é um dos afluentes principais que formam o Rio Paraná. Então, aqui nas imagens vocês estão vendo um vídeo da aplicação do método de pesca elétrica, que consiste em dar choques na água que fazem os peixes desmaiarem. Então, esse método facilita a captura de espécies e também minimiza o sofrimento dos animais durante a captura. Além da coleta de peixes, nós também medimos diversas variáveis ambientais nos riachos e caracterizamos o uso da terra nas microbacias. Em laboratório, nós identificamos as espécies e tomamos uma série de medidas corporais. Essas medidas nos dão pistas para entender como as espécies vivem dentro do riacho, de que maneira elas se alimentam e se locomovem. Então, a partir disso, a gente consegue caracterizar o modo de vida das espécies e como elas se diferenciam entre si. Bom, após todo esse trabalho, nós coletamos mais de 4.000 exemplares de peixes classificados em 27 espécies. Aqui na imagem vocês estão vendo as 4 espécies mais comumente encontradas. Então, nós temos uma espécie de lambari, um bagre e 2 espécies de barrigudinho. Porém, dessas 27 espécies, 4 não são nativas da bacia do Rio Paraná, sendo que a que teve maior abundância de todas elas foi a Poecilia reticulata, popularmente conhecida como lebiche, um peixe muito popular para quem gosta de aquários. Qual que é o problema da gente ter encontrado essas espécies não nativas? É porque, com o tempo, elas tendem a expulsar as espécies nativas do local, pois elas disputam por alimento, por espaço, por abrigo e por outros tipos de recursos. Então, com isso, elas vão prejudicando essas espécies nativas e se tornando cada vez mais comuns naquele ambiente.
Eu também trago um destaque positivo, que foi a coleta de uma possível espécie nova de um bagre. Ele agora está sendo avaliado por uma especialista para sua futura descrição e confirmação de espécie nova. Um dos resultados mais evidentes do nosso trabalho foi a diferença nos peixes encontrados entre áreas mais conservadas e mais degradadas. Nos riachos que tinham melhores condições ambientais, ou seja, que tinham mais vegetação, mais corredeiras, rochas, diferentes tipos de substrato, nós encontramos um número maior de espécies de peixes e esses peixes tinham características diferentes. O formato do corpo era distinto, eles têm modos de vida distintos e são mais variados. Já nas áreas mais degradadas, que são aquelas que já não tinha vegetação nas margens, que havia grande presença de pastagens ou de plantações, a gente percebeu que o número de espécies era menor e que as espécies que habitavam esses locais eram mais parecidas entre si. Isso acontece porque esses riachos mais degradados não conseguem fornecer os recursos para abrigar uma fauna muito variada. Ele só consegue sustentar poucas espécies que tenham modos de vida muito semelhantes. Atualmente, estamos desenvolvendo novas pesquisas com os dados obtidos para entender como varia a alimentação das espécies entre riachos mais conservados e mais degradados e qual o grau de contaminação por microplásticos nos peixes da região. Estudos prévios feitos pela nossa equipe já dão alguns indicativos que os riachos mais conservados conseguem apresentar peixes com dietas mais complexas. Eles têm uma variedade maior de alimentos à disposição deles, enquanto nos riachos mais degradados há uma pouca variedade de presas. Então, existem poucos tipos de alimentos disponíveis para os peixes da região, o que é mais um indicativo de como a degradação acaba empobrecendo a fauna de peixes encontradas. Além disso, nesses estudos prévios, nós também observamos que a maior parte das espécies de peixes encontradas na região estão contaminadas por microplásticos, tanto em áreas mais degradadas quanto em áreas mais conservadas. Então, isso mostra que mesmo com a presença de condições ambientais melhores, a contaminação por plástico já é tão extensa, tão difundida, que ela consegue chegar também nesses locais. Bom, eu convido todos vocês a seguirem a nossa página do Instagram, @leaweng. Lá a gente mostra as atualizações desse e de outros projetos que nós estamos desenvolvendo. A gente também mostra um pouco das nossas atividades de divulgação científica, que incluem a exibição dos peixes em praças e escolas. A gente também mostra um pouco das apresentações de trabalhos que os alunos fazem em eventos científicos pelo Brasil. Para finalizar, gostaria de agradecer ao CNPq pelo financiamento fundamental para a realização deste projeto. Também agradeço à FAPEMIG por ter financiado nossa participação em um evento fora do estado de Minas Gerais. E também agradeço a todas as nossas instituições parceiras dessa pesquisa que estão listadas aqui. Muito obrigada!